Desde domingo que eu estou pregando uma palavra que eu já preguei há muitos anos, mas o Daniel Porto, essa semana passada, me lembrou de como ele vivia parte dessa palavra, e eu resolvi transformar ela em 3 mensagens. É uma palavra que Deus me abençoou com o pastor Josué Gonçalves. Fui muito abençoado quando ele pregou isso. E 4 perguntas importantes para respondermos. A pergunta da mensagem de domingo, que você pode ouvi-la no YouTube, é: a quem nós estamos ouvindo? A quem você está ouvindo? A quem você está ouvindo? Quem você escuta? Compreendendo que a quem eu escuto me influencia. E por que Deus faz pergunta para nós e eu quero que Ele esteja fazendo para você? Por que Deus pergunta, como Ele perguntou para Caim, onde está teu irmão? Perguntou para Adão, várias perguntas. Talvez Ele quer que a gente se enxergue melhor. Ele quer que também a gente olhe para alguma coisa que não está vendo. Talvez Ele pergunte para confrontar. Mas a quem você está ouvindo? Foi a palavra de domingo. Só vou passar um resumozinho. Lembrando de 1 Coríntios 15, 33, que diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, quem é sua companhia? Quem está influenciando sua vida? E eu disse domingo passado que nós temos 3 inimigos: o diabo, o mundo e a carne. Eles são os inimigos nossos. Jesus os venceu e nós também vamos vencê-lo. Deixa eu fazer amém? Nós vamos vencê-lo. Mas domingo, Jesus me deu uma palavra de conhecimento: vontade enfraquecida. E eu quero que na medida que você pregue, diga: Senhor, me dá uma vontade, me ajuda, me dá domínio próprio. Talvez você tenha uma vontade enfraquecida para um vício, uma vontade enfraquecida para ser perseverante, uma vontade enfraquecida para falar mal, uma vontade enfraquecida para fazer negócio errado. Nós somos uma igreja que cremos em libertação. Nós somos uma igreja que cremos que a nossa alma precisa ser curada. Jesus, você é de Deus, mas o inimigo não quer que você viva na plenitude do que Ele chamou para você. E na mensagem de domingo, a quem nós ouvimos, quem nós estamos dando ouvido, eu separei 5 pessoas, 5 tipos de pessoas, que nós não podemos nos submeter em ouvi-las. Primeiro, pessoa: não ouça quem não se submete ao princípio de autoridade. Não escute quem não é submisso a pai, a mãe, quem não é submisso às autoridades, quem não é submisso à liderança. Você quer ouvir alguém? Procure alguém que anda correto. Eu citei domingo. Se você está numa crise no casamento, não vá procurar uma pessoa que já se divorciou 3 vezes, não. Vá procurar uma pessoa que está casada há 20 anos com aquela pessoa. Talvez a gente vai procurar alguém para justificar as minhas decisões erradas. Procure alguém que ande debaixo da autoridade de Deus. Não escute quem não pode ser um exemplo para você. Não pare para escutar um rebelde. Segundo lugar, eu preguei sobre: não ouça quem não ouve a Deus. Você está ouvindo alguém que ele não tem nenhuma história de como Deus falou com ele, como Deus fez com ele. Alguém que dependeu de Deus por um propósito, por um jejum, por uma campanha, buscando em Deus, e Deus lhe respondeu. Você vai escutar quem não escuta Deus? Não. Terceiro lugar,
Não ouça quem tem inveja de você. E eu lhe disse domingo passado, como é que eu sei que uma pessoa tem inveja de mim? Quando ela não celebra com você. Às vezes você tem gente que chora conosco, mas não é capaz de se alegrar conosco. Você mudou de bicicleta para moto, e essa pessoa diz, quem te viu, quem te vê, tá roubando, hein? Mudou de uma moto para um carrinho. Invejoso é quem não celebra as nossas conquistas. Quarto, não ouça quem pode questionar o próprio caráter de Deus. Eva caiu no engano de parar para escutar o diabo. E ele colocou dúvida no caráter de Eva a respeito de Deus. Fuja dessa pessoa. Em último lugar, não pare para escutar quem é ingrato, quem vive reclamando das pessoas. Nossas decisões são tomadas a partir das pessoas que a gente ouve. Ouvir molda a nossa maneira de pensar. Ouvir nos influencia. E você deve influenciar mais do que ser influenciado. Por último, eu disse, se afaste de quem tem tentado lhe afastar de Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho que levar o evangelho? Tem. Mas quando você perceber que está sendo influenciado mais do que você influenciando, recue, depois você volte. Então a primeira pergunta que Deus quer lhe fazer a quem você tem dado ouvido? Escute ela na mensagem. Vamos pregar de hoje. A segunda pergunta, irmãos. Você faz falta? E quando a gente diz isso, nós não vivemos para as outras pessoas, mas vivemos para Deus. E nós vamos marcar a vida de pessoas. E a Bíblia tem uma história triste, lá em 2 Crônicas 21, do 19 em diante. Diz assim: algum tempo depois, ao fim do 2º ano, a doença se agravou a tal ponto que seus intestinos saíram e ele morreu sofrendo dores terríveis. O povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse, e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Diga misericórdia. Irmão, Jeorão foi o nome desse rei. Morreu, não foi tratado como rei. Jeorão morreu e ninguém sentiu falta dele. E eu quero compartilhar com você. Você faz falta. A Bíblia diz em Hebreus 11:4, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. E diz, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Diga comigo, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Irmãos, e quando eu estou pregando, escute o que era para ter dito e eu não disse. Na medida que eu estiver pregando, e eu creio que essas perguntas vão alterar algo em você, todos nós podemos numa parte da vida, a gente não foi bem. E talvez algum de vós que estão aqui também ainda não estão bem.
Mas eu quero que você creia e declare que vai terminar bem. Tanto você que está bem hoje aqui, como alguém que não está. Vamos todos declarar, 1, 2, 3. Vou terminar bem. Diga de novo, em nome de Jesus, vou terminar bem. Sacuda quem está ao seu lado e diga, escutou? Nós vamos terminar bem. Aleluia. Na medida em que eu estiver falando, você que está em casa, sacuda quem está ao seu lado aí. Nós vamos terminar bem. Aliás, deixa eu tirar um engano. Quem já passou dos 50 aqui? Levante a mão. E os que têm esse privilégio de chegar, irmão, compreenda uma coisa. Ninguém precisa de doença para morrer, não, menino. Não aceita, mas eu estou velho. Que velho o que, menino? Moisés morreu com 120 anos, enfiando uma linha na agulha. Oxente, tira essa ideia, você vai ver bem. Amém? Amém, meu Sebastião? Aleluia. Irmãos, então, na medida que eu estiver dizendo, pregando, Deus falou isso comigo de manhã. Não encontre mais acusação do que uma resolução, não. Amém? Deixe Deus falar com você. Mas saia daqui dizendo, Senhor, eu quero fazer falta na vida de pessoas. Irmãos, eu sei que todos nós temos os mais variados relacionamentos. Mas, irmãos, você lembra de algumas pessoas que marcaram sua vida? E você lembra de pessoas da Bíblia que foram uma tragédia. As pessoas que foram homens e mulheres de Deus na Bíblia, a gente coloca o nome nos nossos filhos. Davi, Paulo, Pedro, Maria. Mas você já viu alguém botar o nome de Caim? Já viu alguém botando, minha filha aqui é Jezabelzinha? Nunca viu. Você já viu alguém dizendo Judas? Aqui é meu filho, se chama Judas. Por que a gente não bota o nome dessas pessoas? Porque eles não fazem falta. Não marcaram o tempo dele. Também nunca vi alguém botando Barrabás. Nunca vi. Irmãos, em nome de Jesus, tem pessoas que ao ir embora não deixa saudade. Mas lembrar de alguém que foi embora e tem saudade até hoje. Às vezes eu tenho algumas pessoas na minha vida, não é mais do que 5 não. Se eu começar a falar eu choro de saudade. Uma delas é minha sogra, que ainda morta vive. A Lulu pegou um Uber e o homem começou a identificá-la. Você não morava na Rua Lagoas? E ele disse, eu só não fui preso por causa de sua mãe, irmã Raimunda Dias. Ela mudou minha vida. Ontem, numa reunião que a Johanna fez, mas o Johan, com todos os mantenedores lá dela, tinha uma senhora que eu não conhecia. E aquela mulher é mantenedora da Johanna, porque honra e homenageia a avó dela. Irmão, você precisa marcar a vida de pessoas assim. Você faz falta. E deixa eu dizer outro lembrete que Deus me disse na mensagem de hoje de manhã. E deve ser uma tarefa sua. Todas as pessoas que lhe abençoaram, irmãos, diga para elas isso. Ok? Eu já vi uma pastora chorando porque a mãe morreu. E ela não lembra de ter dito, mãe, eu te amo. Mas ela amava a mãe. Por isso eu estou com a minha com 79 anos. Praticamente todos os dias eu falo com ela. Quando eu falo, eu digo, mãe, eu te amo. Ela volta de lá. Meu filho, eu também te amo. Que conversa, irmão, não gasta dinheiro não. Você vai trabalhando. Irmãos, você já me ouviu dizendo aqui. Meu pastor que me batizou tem 94 anos. Quando ele tinha 92, eu fui lá no Piauí levar uma oferta, agradecer e digo muito obrigado pelo seu sim. A mulher que me ganhou para Jesus,
Eu achei o pastor da igreja que onde eu entrei, que eu tinha 6 anos de idade, de uma Assembleia de Deus lá no Guaraí. Achei o velhinho. Fui orar por ele, orar por mim, levar uma oferta. Eu achei a igreja cristã evangélica da Trizidela, lá em Grajaú, que eu fui numa escola bíblica de férias, eu lembrava de tudo, quando eu tinha 7 anos. Eu fui lá levar uma oferta, agradecer. Então, por favor, honre quem faz falta, quem não tem, quem você não tem, antes que eles morram. E por favor, irmão, não é a morte que importa para nós não, viu? A morte é um fato. Importante é o que eu faço da minha vida antes da morte acontecer. Para que essa nossa vida não se torne banal, não se torne fútil, não se torne superficial, nem uma vida pequena. Eu preciso ser capaz de fazer falta. E no dia que eu for, que alguém sinta a minha falta. E sabe, você já ouviu alguém dizer, já foi embora há mais tempo? Não. Você vai ser diferente, você tem Jesus. E fazer falta, irmãos, não significa ser famoso, nem significa ser importante. Mas ter entrado na vida de alguém, e a nossa cultura brasileira, latina, ela é maravilhosa. Para um europeu, quem ama, respeita a pessoa. Deixa ela lá. Para nós e para a Bíblia, quem ama se importa, quem ama entra na vida do outro. Então nós não estamos aqui lutando para ser famoso, mas importante, irmãos, é quando alguém nos leva para dentro dela, é quando a gente abre uma porta por dentro da gente e deseja abençoar outra pessoa. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a amar mais, para que sinta falta. Eu tenho alguns exemplos tristes de pessoas que eu conheci, não só eu, mas que na hora do velório, muitas honras, e o filho pegou a palavra e disse, a pessoa que está aí dentro, eu fui ver se era meu pai, porque lá em casa não era esse homem que você está falando. Já pensou? Mas eu também vi um filho de um homem chamado Valdomiro Timichak, diretor de missões mundiais. No dia que morreu, o filho disse, eu só sabia que meu pai pecava porque a Bíblia diz que todo homem é pecador, mas eu nunca vi meu pai perdendo o controle. Pensou? Diga assim, Senhor, eu quero fazer falta. Aleluia. Que você é importante para essa igreja, para a sua família, para essa cidade. Amém? E eu quero lhe ajudar em 5 tipos de pessoas que você deve ser nessa caminhada nossa, como cristãos, para que alguém olhe para nós e ela possa chegar mais perto de Deus. E eu quero dizer um princípio da minha vida, é que quando alguém chegue perto de mim, ela sai melhor do que quando ela chegou. Um dia, Deus me disse, conheça fulano de tal. E eu criei uma circunstância para conhecer aquela pessoa. Aprenda com ele algo. Irmãos, foi só para eu aprender como não ser na minha vida. Pastor João estava comigo no dia. Você vai aprender também com algumas pessoas como não ser. 5 tipos de pessoas que fazem falta. Primeiro, diga comigo, a facilitadora. Amém? Irmãos, e talvez quando a gente lembre de facilitador, a gente lembra de muitas experiências no setor público.
Quando você viu alguém dificultando a sua vida. E triste, irmãos, é alguém vivendo uma experiência de alguém não facilitando a sua vida, e quando você tem uma função, você faz a mesma coisa. Eu não estou dizendo aqui para você dar jeitinho nas coisas, mas uma luz, uma direção. Talvez chegar perto de uma pessoa e passar um remédio. Hoje uma senhora me abraçou pela manhã e eu declarei algo sobre a vida delas. Ô pastor, eu tenho diabetes. Eu digo, pô, deixa eu dizer uma coisa aqui. A senhora conhece a urtiga? Daquela que tem um vermelhão por baixo? Pois eu tive uma ovelha que já tinha cortado a perna. Tirou aquela urtiga, ela murcha e vai dando para comer. Essa semana eu falei para vários. E com 3 meses, ele estava bom e morreu muitos anos depois de outra doença. Talvez seja só uma ideia de onde achar um remédio, de onde um caminho. Meu filho, faça isso. Eu lembro de uma pessoa que disse para uma parente da nossa família: meu filho vai fazer o IFMA. Mas eu já fiz o 2º grau. Vai fazer, saiu de lá com a profissão. Talvez é só alguém que facilita. Aleluia. Tem gente que complica. Tem prazer em complicar. Diga misericórdia. E eu sei que algum deles estão aqui. Não falo não, levante a mão não. Irmãos, nós vamos ser facilitadores, não licenciosos, não permissivos. Não é para transformar o que é certo em errado. Não é isso. Mas seja facilitador na vida de pessoas. Coloque um guia, um norte. Pessoas que vão fazer falta são pessoas que são facilitadoras e não complicadoras. Todos nós conhecemos alguém facilitador. E todos nós conhecemos alguém que é complicador, amarrador das coisas. Diga comigo, misericórdia. O segundo tipo de pessoas que nós vamos ser, irmãos, é a pessoa nutridora. Aqui, irmãos, é uma pessoa que encoraja. Ok? Essa pessoa está lhe alimentando com uma filosofia nova, nutrindo você daquilo que você pode, do que você pode ter em Deus e pode ser. A nutri é aquela que alimenta. Seja nutridora de pessoas. Diga para mim, como é que o senhor vai, pastor Donato? Diga aí. Irmão, vou bem. E o que não está vai ficar, no nome de Jesus. Todos nós temos dificuldade, irmãos. Mas nós estamos encorajando alguém a caminhar. Em terceiro lugar, meu filho, me dê uma cadeira aí, por favor. Em terceiro lugar, diga comigo, a pessoa bem-humorada. Diga comigo, a pessoa bem-humorada. E bem-humorada aqui, irmãos, é uma pessoa alegre, viu? Tem gente, lembra de algumas mães que dizia, tá com dente na fresca, assim que falava? Menino não podia sorrir. E tem um versículo na Bíblia, quem já achou na Bíblia Jesus sorriu? Levanta a mão aí. Ninguém achou? Você já leu a Bíblia? Ok. Se ler, você vai ver Jesus sorrindo. A Bíblia diz que onde Jesus estava, as crianças todas iam para ele. Você imagina Jesus de cara feia? Não, meu amigo. Jesus vivia sorrindo. No dia que ele chorou, disse, registra aí, ele chorou hoje. Porque o normal de Jesus era uma pessoa bem-humorada, irmãos. E talvez você criou a ideia, talvez algumas mulheres, para ser respeitada, trabalhando num ambiente de homem nojento, desrespeitador. Talvez você criou uma cara feia, para aqueles bichos lhe respeitar. Irmão, é só lá. Só para aqueles homens, para os outros não. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Peço ao Senhor que você seja uma pessoa alegre, meus irmãos. Aleluia. E não gasta dinheiro, não. Uma pessoa que faz falta
é uma pessoa alegre, que é bom estar perto dela. Você pode dizer amém? Em quarto lugar, é uma pessoa otimista, né, irmã Edilene? Otimista é quem tem esperança. Irmã Edilene quer ver ela zangada e diga que ela tem uma barraca no mercadinho. Ela diz, eu tenho 2 lojas no mercadinho. 2 lojas. Se você soubesse por quanto ela comprou a outra. Eu tenho uma loja no mercadinho. Irmãos, aquela pessoa que tem esperança, que olha as coisas numa perspectiva do que Deus é capaz de fazer. O nosso passado nós não podemos resolver, mas nós temos o nosso futuro. Em nome de Jesus, seja uma pessoa otimista. Eu vou contar o exemplo de 2 crentes. Uma era minha ovelha, outra era ovelha aqui em Araguaína. E eu fui pregar lá sobre o assunto, e a missionária disse para mim, eu estava pregando sobre consolidação, algumas coisas. Ela disse, pastor, eu tenho uma ovelha aqui, que a mulher se converteu, e quando a mulher se converte, a gente ora por ela, que ela vai caminhando para casa, a mulher diz assim, agora tu vai ver o balaio de gato que tu entrou, que é aqui a igreja. Mas, como é que a pessoa espantou a mulher? E essa outra era minha ovelha, não era aqui, em Recife, na época que a gente ainda não batizava quem vivia junto. A mulher se converte, me lembro da mulher, veio vários cultos, vizinha nossa, se converte, uma festa, uma alegria. Pois a outra chama ela e disse, e aí, que adiantou se converter? Que tu não vai se batizar, que tu vive amigada? Que conversa, irmão, isso é conversa de dizer? Em vez de dizer, mulher, eu estou alegre, Deus vai mudar a tua vida. Diga comigo, Senhor, me dá esperança para ser otimista. Os irmãos não têm ideia do que é nós recebendo uma pessoa 6, 7, 8, 10 vezes na casa de recuperação. A vontade que a gente tem que dizer, tu já comeu demais aqui, já deu trabalho demais, dá vaga para outro. Não, irmão. E lembro das pessoas que foram libertas depois de várias chances. Quantas pessoas? Nós estamos crendo no que Deus é capaz de fazer. Diga comigo, uma pessoa otimista faz falta. Em nome de Jesus. Em último lugar, uma pessoa prestativa. Prestativa aqui, irmãos, o quinto aí, meu filho. Prestativa aqui é o sinônimo de serviço, de alguém que serve. A igreja Nova Aliança, irmãos, toda a liderança serve. Quem lidera você como líder de célula, como supervisor, quem adora nos cultos, quem está na maquininha, quem está na mídia, quem está na recepção, quem está no ministério infantil, nós estamos servindo. Mas, irmãos, nós vamos encontrar outras formas da gente servir, além da igreja. Que a gente sirva fora. Agora nós temos Uber. Mas, irmãos, às vezes os adolescentes dizem, pastor, o senhor pode me dar carona? Às vezes, rapaz, adolescente, depois de pregar 3 cultos, se eu não dou a carona, eu pago ou chamo alguém. Mas o que você tem é para servir a Deus? E eu lembro, irmãos, de uns anos atrás, muitos anos, era dezembro, 31, choveu, não tinha Uber naquela época. E eu fiz uma sondagem rápida. Quem não tinha carona para casa? Quem não tinha carro? E nós relocamos todo mundo que podia dar. E eu fui em casa pegar as coisas e eu ia para o Bananal, na confraternização. Quando eu passei na Getúlio Vargas, que cheguei lá no posto Santa Teresa, no último da Getúlio Vargas, eu vi o casal, um dos casais que eu tinha arrumado a carona, chovendo, e ele debaixo do galpão. Eu digo, amor, o homem ali. Eu parei o carro, o que foi, irmão? Eles, não, pastor,
O irmão perguntou para onde eu ia, eu disse que eu ia ali, por rumo da Vila Nova, do lado do aeroporto. Ele perguntou se minha rua era de lama. Tinha lama. Eu disse que tinha. Ele disse, irmão, eu não posso ir não, meu carro não entra em lama. Deixou o irmão lá, moço. Dia 31, com a família. Eu digo, se eu pudesse tacar fogo nesse carro, tá brincando? Irmãos, nada de atoleiro, não é atoleiro não. Só que tinha algum poço. Meu Deus. No dia que Jesus foi fazer a ceia, ele entregou para a igreja 2 instrumentos. Ele entregou uma toalha e uma bacia. E isso é a ferramenta da igreja. Nós vamos servir pessoas. Uma toalha e uma bacia. A nossa arma contra o diabo é a espada, é a palavra. Mas contra a gente é uma bacia e uma toalha. Então, não adianta você ser talentoso e ser mal-humorado. O seu comportamento é muito mais importante do que o seu talento, do que o seu dom. Leia comigo. Diga, o meu comportamento é mais importante do que o meu talento, do que o meu dom. E eu quero que você imagine comigo, se na casa onde você mora, tivesse 5 pessoas igual a você, como seria lá? Precisa responder, não. Lá seria um lugar mais parecido com o céu ou parecido com aquele negócio. Precisamos transformar. Nós vamos fazer falta. E para fazer falta, irmãos, é ser parecido com Jesus. E parece que Jesus está longe. Não, irmão, Jesus veio como homem, como pessoa, com todas. Já você teve raiva, Jesus teve. Você já teve tentação na área sexual, Jesus teve. Você já deu vontade. Do que você imaginar, passou por Jesus. Mas ele venceu e nós vamos vencer.